Sejam bem-vindos a este vídeo. Ele será baseado primeiramente em Friedrich Nietzsche, no seu poema Der Freigeist /Wehreeinsamt, está no Assim Falou Zaratustra, e é um poema em que Nietzsche vai definir o espírito livre como aquele que é solitário, Wehreeinsamt, né? No inglês, The Solitary One. Primeiramente, eu vou ler o poema para vocês, depois eu vou apresentar meus comentários. Neste trecho do áudio, ia ter eu falando que eu ia comentar também de um aforismo do Blaise Pascal, mas eu acabei cortando, porque o meu comentário sobre o Der Freigeist Wehreeinsamt ficou bem extenso, então ignore. No editor do celular é difícil tirar agora isso daí. Então vamos ao poema Der Freigeist Wehreeinsamt. Eu vou traduzir de maneira improvisada no DeepL, porque eu acredito que não existe tradução boa no português para esse poema. Os corvos grasnam e voam em enxame rumo à cidade. Em breve nevará. Feliz aquele que ainda tem um lar. Agora você fica ali imóvel, olhando para trás. Há quanto tempo já? Que tolo você é, tendo fugido para o mundo antes do inverno? O mundo, um Thor, 1000 desertos, silenciosos e frios. Quem perdeu, o que você perdeu, não encontra descanso em lugar algum. Agora estás pálido, amaldiçoado à peregrinação do inverno, como a fumaça que sempre busca céus mais frios. Voa, pássaro, canta tua canção como o tom de um pássaro no deserto. Esconde seu tolo, esse teu coração sangrante, no gelo e no escárnio. Hide your fool, your bleeding heart nice and scorn. Os corvos grasnam e voam em enxame rumo à cidade. Em breve vai nevar. Ai daquele que não tem lar. Essa seção me lembra um pouco, né, do The Desert Grows, Woe to him in whom deserts hide. O deserto cresce, ai daquele que acumula desertos. É um dos tiranos de Janice. Continuando, né? Segunda parte, resposta. Que Deus tenha piedade. Ele acha que o anseio por voltar ao calor alemão, a felicidade abafada das salas alemãs. Meu amigo, o que aqui me impede e me retém é a sua razão. Piedade de você, piedade da teimosia alemã. Enquanto na primeira parte, né, do poema, o Nietzsche descreve o olhar de um viajante solitário e sem lar que contempla sua terra natal perdida, né? O poema segue basicamente com uma renúncia, uma certa resposta desiludida, né? Onde ele rejeita previamente a ideia que tanto ansiava, né, por voltar à sua felicidade lá na Alemanha, essa felicidade caseira e monótona que agora ele abandonou como espírito livre, né? Os comentadores vão notar muito sabiamente que esse poema reflete a própria solidão pessoal do Nietzsche, que ele abandonou a Alemanha, foi viver na Cismaria, na Suíça por um tempo, na Itália por outro, na França em outro momento, né? E foi principalmente solitário que ele escreveu suas maiores obras. O Nietzsche sempre abordou repetidamente o tema do espírito livre em seus escritos teóricos e, como crítico da moral, ele criou essa corrente intelectual como uma resposta à moral, né? A moral teria sido levada ao extremo e superada pelo espírito livre. E agora o pensamento do espírito teria sido libertado. Isso é central porque se a moral castrava o homem, limitava suas possibilidades, após a liberação, o conceito do Nietzsche é de um pensamento do espírito que agora pode se abrir e ser reconhecido. Numa analogia com Hegel aqui, né, que fala de um movimento do espírito em direção ao absoluto, né, em Nietzsche isso é muito mais subjetivo, talvez. Porque esse movimento vem de si mesmo, né? Vem da superação de si mesmo.
E talvez um pouco subestimadamente, ele nota em um fragmento póstumo, né, que ele se manifesta em coisas como retidão, coragem, justiça e amor. Redlichkeit, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Liebe. Outras passagens do gênero podem ser encontradas no prefácio do Humano Demasiado Humano, do livro destinado aos espíritos livres, né, que eu já abordei aqui no canal, do qual a tese central, basicamente, é uma transformação do estilo do Nietzsche. Ele não está mais vinculado ao romantismo, mas ao mesmo tempo não está vinculado à noção de verdade, porque a verdade tem muita noção, porque a moral tem muito vínculo com a verdade, né, e a vida não seria moldada pela moral, mas desejaria e precisaria da ilusão. Assim, ele teria inventado os espíritos livres e dedicado a eles um livro melancólico, mas corajoso, né? É melancólico porque ele confessa: esses espíritos livres não existem, nunca existiram, e que ele criou meramente para ter companhia a coisas terríveis como doença, solidão, estranheza, assedia. Ele chama os espíritos livres, eu acho muito lindo isso, muito poético, né, de companheiros corajosos e fantasmas, né, que ele pudesse conversar e rir. Mas ele tinha planos para isso no futuro, né, de que talvez um dia esses espíritos livres pudessem existir. E que nossa Europa, entre seus filhos, de amanhã e depois de amanhã, tivesse 10 espíritos. Eu fico um pouco emocionado lendo essas coisas, porque é como se eu conversasse com um amigo mesmo, quando eu falo do Nietzsche, entendem? Para Hermann Kursky, os poemas da Nietzsche são muito pessoais, falam da própria solidão dele e, ao mesmo tempo, né, falam do eterno absurdo do amor, que se consome na saudade, no longing ou no Sehnsucht, que é uma palavra difícil do alemão e do romantismo, de striving, de buscar alguma coisa muito fortemente, né? E é um termo ambíguo, né? É tanto na saudade como na busca, e se destrói na realização, na Erfüllung. Sendo simples, né? O amor é essa eterna contradição. Ele se sustenta pela busca e se destrói na realização. Uma noção um pouco mais sofisticada, ao meu ver, que é do Schopenhauer, de que é o tédio de querer... Não, tédio de querer não, né? Que é a ânsia de querer e tédio de possuir. E Nietzsche tem um tom ainda mais poético. Ele é definido por um striving, uma saudade de algo que nunca viveu, uma busca etérea, mas sempre é desiludida na realização. E a tristeza da solidão explicaria, né, os trechos do poema que falam de corvos que gritam, né? Aqui é uma metáfora, é um símbolo muito bonito, né? A natureza da melancolia, da solitude, é como a melancolia dos corvos que coacham sua música na voz do pássaro no deserto. Esse espírito livre é solitário e andarilho do inverno, é tentado constantemente pelo mundo das cidades, com as suas promessas de felicidade e companhia. Mas ele, para usar um trecho da Sinfonia de Zaratustra, né, ele passou ao largo, né? Ele é precisamente esse ser, né, que deixou esse mundo. É precisamente o mundo da cidade, o mundo da estabilidade, o mundo do rebanho que ele deixou. E não faz de maneira fácil. Agora ele atravessa milhares de desertos que crescem, né? E uma imagem muito seduzente é introduzida aqui. As filhas do deserto tentam Zaratustra para abandonar sua solidão. É por isso que alguns comentadores notam muita semelhança do Assim Falou Zaratustra com a Bíblia, né? Que seria uma figura quase como se fosse o diabo tentando Jesus, algo assim, né? Mas, claro, num contexto de um sujeito em que Dionísio substitui o crucificado.
E a linguagem angustiante desse prazer não é bela. Na verdade, ela é surpreendentemente humilde, né? Surpreendentemente humilde. Tem esse trecho que me marcou. O mundo, um tor, 1000 desertos silenciosos e frios. Quem perdeu o que você perdeu não encontra descanso em lugar algum. Especialmente esse próximo aqui, né? Agora estás pálido, condenado à peregrinação do inverno, como a fumaça, que sempre busca céus mais frios. Voe, pássaro, cante a sua canção com o tom dos pássaros do deserto. Esconda seu tolo, esse seu coração sangrante no gelo desse carne, né? Até coloquei a tradução em inglês, porque fica mais fluido, né? Hide, you fool, your bleeding heart in ice scorn. Ele esconde o coração que sangra dele em gelo e em escárnio. É um tom de autocrítica, quase. Porque nós estamos acostumados, né, às vezes, a falar mal do mundo do rebanho, né? E agora só sobra o frio da solidão, do caminhante no inverno. Eu diria que se o Nietzsche define o humano demasiado humano como uma filosofia da manhã, no entanto, a metafísica do espírito livre é uma metafísica do inverno. Ainda que sua filosofia seja essa filosofia da manhã, ela também implica abandonar o desejo por luxúria, que não é bonita, né? Rememorando aos curvos, granando e o andarilho permanecendo de qualquer forma frio na solidão, né? Implica abandonar, né, esse anseio pelas coisas do mundo material lá na cidade. Implica suportar as privações desse novo mundo do pensamento, as privações que vêm adjacente a ele, né? Então você não tem mais acesso às coisas da cidade que se tinha, né? E nesse sentido, o espírito livre é capaz de suportar até mesmo o nada. Ele rejeitou o anseio e blindou seu coração com a metafísica do inverno contra as novas privações do mundo superficial, no qual não há realização sem traição espiritual. Talvez isso seja central para entender por que Nietzsche fala muito da solidão. No mundo superficial, você até se realiza, mas nunca sem traição. Já pararam para pensar no quão profundo é isso? Os homens sacrificam a si mesmos no trabalho, nos relacionamentos. Aqui, homem como humano, né? Os homens vendem o seu intelecto, a sua vontade, seus anseios a quem tem mais poder político, institucional, né? Os homens participam de convenções sociais sem necessariamente desejar estar participando delas. Pessoas que não necessariamente ele gosta ou gostam delas. O homem aceita viver uma vida confortável, desde que isso lhe pague entre 5 a 12 mil reais, no entanto, trabalhando em algo que nada tem a ver com ele. O homem suporta esperar tudo o tempo todo, esperar o dia certo, o dia que ele se formará, o dia que ele terá seu emprego, o dia que ele terá seu patrimônio. O homem sonha com pedaços de metal e de concreto, sonha com casa, sonha com carro, mas não sonha com escrever uma obra que influenciaria a humanidade inteira, que nem assim falou Zaratustra. O homem coloca seus frutos na sua vida atual, sempre no que é mais imediato, nunca pensando muito o que vão pensar de mim depois da morte. Nesse sentido, o espírito livre suporta mesmo nada, o puro processo, o puro dever, o terror do pessimista. Pois ele agora rejeita a Sehnsucht, a longing, a striving romântico, e se desilude com todo esse mundo da superfície. Eu imagino que tais poemas do Nietzsche explicam muito sua filosofia da superação. Superação do homem.
O homem de certezas metafísicas deve ser superado. O homem que deseja as coisas que a cidade deseja, o rebanho deseja, a indústria, a massa, mesmo a cultura, deve ser superado. O homem medíocre, o homem moralista, precisa passar por esse Überwindung. No inglês, overcoming. Tem de ser superado. E a filosofia do Nietzsche está no caminho para que uma nova forma de ser, um novo science form, emerja, se eleve, surja, manifeste, apareça. Aquele homem que deixou de lado a moralidade, que foi desmascarado, vira on the genealogy of morality. Aquele que vislumbra uma nova ética de liberdade criativa, ver além do bem e do mal. Aquele que supera o auto-engano, supera o romantismo, ver o mundo demasiado humano, abandona as ilusões inúteis e falsas que fundam ideias abstratas e conceituais, ver sobre a verdade em sentido não moral. E deixa tudo isso para trás. Agora ele criou seus valores. Ele criou uma filosofia do futuro e viveu essa filosofia. Ele adotou a sua ética da amizade, da liberdade criativa. Ele não é mais homem, sejamos sinceros. Ele se tornou obra de arte. Ou seja, ele é alguém que superou o homem. Ele é o super-homem. E é o super-homem não porque é um ser além do humano, além do homem, mas porque conduziu-se à sua essência mais íntima enquanto homem. Ele tornou-se o que ele é. A solidão é uma liberdade porque o mundo constantemente nos distrai. A solidão é consequência da falta de confiança nos ideais do passado, do desencantamento com as pessoas e também da insistência dos últimos homens em manter esses ideais do passado e resistir ao novo início. Uma filosofia da aurora, da qual Nietzsche se via como protagonista e profeta. Caminhos de Aurora.